A gente segue, pessoal, falando sobre essa MP do diesel. Quem repercute o efeito disso nas contas públicas é o Murilo Viana, que é especialista justamente em contas públicas. Mais uma vez, bem-vindo aqui, Murilo. Uma boa tarde para você. Oi, Muriel. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Murilo. E já quero te ouvir sobre esse cenário. A gente está falando de um custo estimado aí em 3 a 4 bilhões de reais em 2 meses especificamente. E aí, olhando para esse custo, queria entender, antes de mais nada, qual que pode ser o impacto real sobre o resultado primário de 2026. Nós temos que observar que existem múltiplos fatores ocorrendo ao mesmo tempo, né? Então, por um lado, nós temos ali a perspectiva de receitas decorrentes desse boom do preço do petróleo bastante expressivas, particularmente ali de tributos federais e também parte desses tributos que são partilhados com estados e municípios. E também de recursos não tributários que vão vir aí para a União na forma de dividendos da Petrobras, particularmente, ganhos de royalties também que atinge diferentes estados, particularmente o Rio de Janeiro é um grande estado que recebe recursos de royalties. Então, do lado da receita, nós temos fatores bastante significativos ali de sinalização de um certo alívio fiscal por este lado. Obviamente, do ponto de vista da arrecadação e dos ganhos ali extraordinários pelo preço do petróleo para a Petrobras e os efeitos secundários disso do ponto de vista da arrecadação, depende também de um certo mix entre o produto que é exportado para o exterior a preços bastante elevados e os produtos vendidos aqui no mercado doméstico, ainda com um deságio, uma defasagem grande em relação ao preço internacional e ainda até que ponto a Petrobras pode entrar aí fazendo importações de diesel, por exemplo, a preços elevados e vendendo no mercado doméstico a preços menores. Obviamente, essa equação ainda vai ser conhecida. E ainda, por um outro lado, a extensão da guerra, o fechamento do Estreito de Hormuz e também até que ponto ali a infraestrutura energética também vai estar comprometida. E aí já pode, obviamente, trazer um componente de médio e longo prazo maior. Do ponto de vista das despesas, obviamente, dentro do governo federal, tem a preocupação, obviamente, ali com metas fiscais e, do ponto de vista também das despesas, essa equalização da temporalidade, ou seja, da medida de alívio nas contas dos consumidores, particularmente do diesel, mas também cada vez mais pressionado do ponto de vista da aviação, da cruzeirinha de aviação, produtores rurais pressionando também. Então, essa equação a gente vai conhecer a partir dos próximos dias em relação a essa diferença de preço internacional, em relação até que ponto a Petrobras vai entrar ou não dando essa espécie de subsídio dentro do mercado doméstico e também a extensão tanto temporal do benefício concedido por estados e pela União e também esses outros fatores de novos agentes que podem acabar sendo socorridos pela emergência aí do preço do petróleo. Pois é, e aí ficam essas dúvidas, assim, se diante desse cenário, esse é um gasto que acaba sendo neutro ou, no fim das contas, pode ser um gasto disfarçado, no fim das contas, diante dessa movimentação com Petrobras. O Brasil tem um lado positivo dessa equação, que é o fato de nós sermos um grande exportador de petróleo. O petróleo passou a ser ali o principal item de exportação. Nós somos uma economia que uma parte expressiva da arrecadação fiscal, depende da dinâmica do petróleo. Os estados, em grande medida, também acabam sendo afetados não só pelo ICMS cobrado ali dos derivados do petróleo, mas também pela própria forma de redistribuição de recursos federativos. Então, quando a Petrobras, por exemplo, eu falo Petrobras que é o principal player, né, do mercado, quando a Petrobras tem um lucro estrondoso, digamos assim, esse lucro, parte dele vira ali a parte da receita, né? A parte da receita vira PIS/COFINS, mas também quando vai para o lucro é tributado, o imposto de renda nutre não somente os cofres da União, mas ali uma parte expressiva dele acaba extravasando para estados e municípios via fundo de participação de estados, fundos de participação de municípios, e também, como disse, tem toda a questão dos royalties aí que são obtidos por meio da exploração de petróleo. Então,
Por esse lado, o Brasil acaba sendo, de certa forma, beneficiado, tanto do ponto de vista das exportações, o que acaba ajudando ali a não ter uma pressão tão grande de desvalorização cambial como outros países acabam tendo, sobretudo os países que são importadores líquidos de petróleo, grandes importadores, ou seja, além do preço internacional do petróleo subir, ainda teria uma pressão adicional do câmbio, que obviamente encareceria ainda mais os preços domésticos, né? No caso do Brasil, uma parte grande da arrecadação depende do petróleo, obviamente isso é uma fragilidade a longo prazo, mas nesse momento acaba ajudando a compensar esses efeitos que podem ser tomados pelos diferentes governos em relação a uma espécie de subvenção ou alívio fiscal, digamos assim, para os consumidores. Obviamente, também, do ponto de vista dos consumidores, fica ali a dúvida se de fato esse alívio vai chegar na ponta ou se vai ser suficiente para poder, digamos, compensar esse grande choque do petróleo, que vale lembrar, o preço Brent já subiu cerca aí de 50% do preço Brent, né? O principal, a principal avaliado ali, quando a gente olha o preço internacional do petróleo, já subiu cerca de 50% desde o início da guerra. Pois é, até aproveito para te perguntar, Murilo, se vocês acreditam que existe um risco, talvez, dessa política postergar a inflação. Por exemplo, talvez não caia agora no bolso do consumidor diante desse movimento, mas talvez possa gerar uma pressão lá na frente. Sem dúvida existe esse risco, existe até uma memória, né, em relação a 2014. Então, em 2014, ali, durante justamente essa questão do processo eleitoral, em 2014 houve um represamento de preço de combustíveis para tentar segurar ao máximo a inflação dentro do teto da meta de inflação. E aconteceu que no momento posterior houve a liberação de preço da Petrobras. A Petrobras passou por um problema quase ali de solvência, chegou-se a discutir a capacidade da Petrobras sobreviver devido ao endividamento que tinha ali, junto com a grande desvalorização cambial que tinha acontecido no processo, e o endividamento em dólar, e ainda as dificuldades de alinhamento do preço externo e interno. Obviamente, isso tudo vem à cabeça dos analistas quando olham para a situação atual. Mas a situação atual, ela é já de uma situação onde o preço é elevado, existe a defasagem de preço internacional, mas ainda tem uma grande incerteza sobre a duração dessa guerra e até onde esses preços podem ir. Então, obviamente, se esses preços permanecerem nesse patamar nos próximos meses, e mais do que isso, se acontecer uma agudização do processo da crise, o estrangulamento do comércio internacional, levar ao preço do petróleo a subir ainda mais, e ainda tem o risco devido às guerras, de acontecer aí um estrangulamento no fornecimento de outros insumos para além do petróleo, obviamente essa enxurrada negativa aí do ponto de vista do comércio internacional pode bater na economia brasileira via preços, pode aumentar a pressão sobre a Petrobras, sobretudo dentro eleitoral, e obviamente isso pode desencadear uma crise significativa. Outro ponto, Murilo, também é que uma minoria de governadores, de governos, ainda não confirmou ainda se vai participar ou não desse processo. Uma maioria já confirmou que está do lado do governo federal nesse cenário. Mas queria até aproveitar para te perguntar se existe algum risco de uma adesão desigual acabar prejudicando os planos do governo federal e a efetividade realmente da medida. Esse risco existe, sobretudo se nós tratarmos aí de estados bem relevantes, como é o caso do Rio de Janeiro. Do ponto de vista político, o governo gostaria de ter ali uma mensagem de unidade entre estados e a União, e não gostaria digamos, de reestabelecer o que foi adotado ali no final do governo Bolsonaro, quando se aprovou medidas no Congresso Nacional limitando o ICMS dos estados, que depois acabou indo para o Supremo Tribunal Federal. A União teve que compensar os estados pela perda de arrecadação, e mais do que isso, foi muito condenado pela equipe que hoje compõe o governo federal. Então, obviamente, o governo busca uma solução alternativa para essa questão, e ainda dentro desse receio que acontece aí,
em relação a outros, digamos, a outros demandantes de diesel ou de derivados de petróleo que podem vir ali, que já estão sinalizando pressão sobre o governo e, eventualmente, o governo pode acabar buscando apoio dos estados para poder fazer esse alívio fiscal. Mas, obviamente, essa falta de unidade agora é sintomático dessa dificuldade que se tem de se criar um mínimo consenso em relação a essa medida e também tem dúvidas em relação aos estados da efetividade da medida para fazer a chegar na ponta o alívio fiscal. Do ponto de vista dos consumidores, acho que é importante deixar claro que não necessariamente essa redução, essa subvenção vai significar na prática redução de valores na bomba, mas sim uma maior facilidade de repassar os preços internacionais para os importadores e aliviar o choque que se tem do preço internacional dentro do mercado doméstico. Porque se o preço hoje já está elevado, ele está menos elevado, bem menos elevado do que aquilo que deveria estar se acompanhasse o cenário internacional. No caso do diesel, nós estamos falando ali de mais de R$ 2 de defasagem entre o preço doméstico e internacional. Mas, sem dúvida, esses R$ 2, além de um choque muito grande sobre o IPCA, sobre a inflação, sobre a condução da política monetária, sobre a condução política no ano eleitoral, também tem uma grande repercussão sobre a estabilidade das cadeias de fornecimento doméstico, haja vista, inclusive, o receio de estourar, né, novas greves de caminhoneiro, como aconteceu em 2018. E aí, volto a te perguntar também com relação à possibilidade de precedentes, Murilo, porque a gente já viu esse cenário lá em 2014, não à toa isso gera uma grande apreensão, e agora a gente volta a ver o quanto que isso vai de novo gerar um novo precedente. A gente tem um exemplo que não deu tão certo lá, cenários atrás, aí mais de 10 anos atrás. Agora, o quanto que talvez um cenário positivo pode influenciar em precedentes e que esse cenário volte a se repetir nos próximos anos também. E é um cenário que, independentemente de partido político, é um movimento que auxilia eleitoralmente também, né? Sem dúvida. Quando a gente está vendo esse cenário agora, do governo tentando construir essa subvenção, apesar de vários problemas que podem advir aí dessa proposta, nós temos uma questão aí de que o governo está tentando fazer uma espécie de casamento de custos, digamos assim. Se por um lado a Petrobras, inclusive a Petrobras enfrentou processos internacionais nos Estados Unidos relacionados à política de preço adotada em 2014 para 2015, né? Se por um lado o governo está tentando atender a questão dos importadores, mas com a leitura de que o efeito é transitório, de curto prazo, por outro, o governo, obviamente, está preocupado com a popularidade e com os efeitos, obviamente, tanto nas eleições, mas os efeitos de conturbação interna, né? Então, o governo tenta casar, por um lado, a perspectiva de ganhos extraordinários de receitas do ponto de vista das cadeias de petróleo, das exportações, entre outras frentes, relacionadas a esse boom do preço internacional, com essa necessidade de alívio, digamos, do ponto de vista do custo doméstico, um receio de que os importadores, vale lembrar que no caso do diesel, cerca entre 20% e 30% do diesel é importado, tem um receio de que acabe cerceando ali o estímulo à importação de diesel, a Petrobras acabe tendo que entrar importando a totalidade ou boa parte do diesel, que já não é importado pela Petrobras, e esse diferencial de preço leve, obviamente, a uma diminuição muito grande de caixa da Petrobras, que seria um efeito contrário, né? Porque se por um lado nós temos uma perspectiva do preço do petróleo mais elevado da Petrobras, gerar uma receita significativa, a gerar ganhos fiscais de royalties, entre outras medidas para os governos, não só o governo federal, mas governos subnacionais. Por outro lado, dependendo do buraco de necessidade de atendimento do mercado doméstico pressionado pelo governo, pode acabar levando a uma queima significativa de caixa e levar a todos esses problemas que nós já conhecemos. Muito bem, Murilo Viana, especialista em contas públicas, sempre muito bom te ouvir. Obrigada, viu, pela conversa e boa semana por aí. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada.